Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem com mais um relato para contar para vocês. Esse relato ele não é muito comprido, como o outro que eu contei era muito grande, agora eu vou contar um relato mais curto. Mas quem nos contou foi uma seguidora do nosso canal, o nome dela é Kelly. Ela mora aqui perto e é uma pessoa muito querida que eu estimo muito. É uma grande amiga minha. E ela me contou essa história e eu vou dividir com vocês. É uma história bem interessante, por sinal. Ela nos conta que quando ela era pequena, né? A avó dela, sempre e o vô contavam essas histórias para ela. Essas histórias de vô e vó sempre são fascinantes. Eu adoro contar. Ela disse que tinha umas tias, né? Que sempre iam para as festas e para aqueles fandangos, né? Que tinha na época que eles moravam no interior. E no interior as festas que tinham era só assim, né? Ou era festa de igreja, ou era festa de fandango que eles faziam lá uma vez que outra. E terminava lá pelas tantas da noite e eles vinham a pé embora ou então vinham outros de cavalo. E nesse dia as tias dela foram para essa festa. Era uma festa de igreja, teve um fandango e elas se divertiram muito, aproveitaram muito até que a hora até se estendeu demais. E elas resolveram vir embora. E vieram em 5, 6 pessoas, porque eles não andavam sozinhos naquela época, porque como era de noite, muito escuro, não tinha iluminação. Imagina, andava-se a cavalo. Então, o que, que era a luz daquele tempo? Só a luz da lua. Então, eles vinham um pouco, alguns caminhando e outros a cavalo. E eles estavam seguindo o caminho deles que eles sempre faziam para vir embora. Só que até então nunca tinha acontecido nada, nunca tinham visto nada e nunca tinha ocorrido nada naquele lugar. Mas naquele dia algo muito estranho aconteceu. Elas não sabem explicar se é porque elas de repente passaram do horário e chegaram muito tarde, porque eram mais de meia-noite quando elas passaram por aquele caminho. Mas a festa estava tão boa, que elas não perceberam o horário passar. Mas nesse dia, o inexplicável ocorreu. Elas estavam vindo e de repente, do nada, eles começaram a ouvir um grito de criança, um choro, mas um choro muito alto de uma criança no meio do mato. E a criança chorava desesperada. Imagina você vindo à noite, mais de meia-noite, numa estrada, no meio da escuridão, e você vê uma criança, um bebê chorar. O que você faz? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é ir correndo ver se esse bebê está abandonado lá no meio do mato, né? Por alguém? Porque antigamente, principalmente, era normal as pessoas abandonarem as crianças no mato, sabe? Então elas saíram correndo para o meio do mato com mais 2 amigos para ver se encontravam de onde vinha esse choro. E elas viam assim que aquele choro estava bem alto lá e elas não conseguiam encontrar a criança. Mas aquele choro não acabava nunca. E elas procurando, de repente encontraram. Era realmente um bebê. Ele estava enrolado numa manta e ele não parava de chorar. E ele estava lá jogado no meio do mato, no meio do nada. Então elas pegaram essa criança e levaram mais para a estrada, sabe? Para poder ver a criança mais de perto. Só que quando elas chegaram mais na estrada, mais no claro, elas perceberam que a criança era muito estranha. Era uma criança diferente. Era um bebê, mas era diferente. Então uma delas disse: Tu estás vendo que essa criança era diferente? Ele tinha um aspecto sombrio, sabe? Uma coisa muito diferente, uma pele muito pálida, um olhar assim meio assustador. Não era um bebê normal. Aí ela notou e comentou com a outra. Aí a outra: Ai não, tu estás falando isso, ele é um bebê. Como é que tu vai ver um bebê mau? Não existe bebê mau. Quando ela pegou o bebê no colo e estava levando ele para levar até a sua casa, para ver o que ia fazer com aquela criança. Não ia deixar no meio do mato lá perdida, né? É o que qualquer ser humano em sã consciência faria. A criança olhou para ela e disse: Oi, mamãe, tu tens leitinho para me dar? E olhou com aquele olhar assim bem diabólico para ela. Naquele momento ela se assustou e viu que aquela criança começou a mudar o semblante e começou a se transformar numa coisa bem estranha. Um bebê, praticamente recém-nascido, falar. Ela pegou a criança, colocou no mato. E eles pegaram o cavalo, e o cavalo não queria ir para frente, não queria ir para trás, e levantava, dava pinote lá em cima, e pulava, e pulava, e pulava. E eles não conseguiam mais nem dar conta do cavalo. E quando eles olharam, a criança estava em pé e estava vindo atrás deles. Eles pegaram esse cavalo. Os que estavam a pé saíram correndo tudo que tinha nas pernas.
E os que tinham cavalo puxaram o cavalo com toda a força e saíram correndo e correram tudo o que tinha. Resumindo, chegaram em casa todos pálidos, assustados, sem saber do que se tratava o que eles tinham vivido. Contaram a história aos seus pais e os seus pais disseram que aquele era um demônio que estava no mato e que outras pessoas já tinham vivenciado essa situação e já tinham passado por isso. Por isso que eles sempre diziam e alertavam para eles nunca passar da meia-noite para vir embora, justamente para não ter que passar por isso. Daquele dia por diante, elas nunca mais foram para os fandangos e ficaram até mais tarde. E elas não esquecem daquilo que elas viveram. Existem pessoas que acham que relatos como esse são mentirosos, mas eu ouvi vários relatos do tipo, como aquela moça também que foi para a danceteria e quando ela saiu, ela estava indo embora e ela viu um homem lindo numa esquina e ela foi conversar com ele e ele se transformou no mal. Como também um outro moço foi para um baile em época de quaresma e quando ele estava vindo embora numa parte escura do bairro que eu morava, ali em Criciúma, na Próspera, ele nos conta essa história. Ele viu aquela linda moça chorando na beira de um mato, no lugar ali mais deserto de quem vinha da danceteria. E ele foi passar a mão no rosto dela e perguntar o que ela tinha. Ela se transformou numa mulher horrível. E ela disse que ela estava ali porque ele tinha desrespeitado os dias santos. E ela se transformou numa coisa tenebrosa na frente dele e saiu voando pelo ar afora. Ele nunca mais soube na vida dele o que era quaresma e nunca mais dançou em quaresma. Sempre respeitou a época. Então são contos, histórias que a gente escuta e que são reais. E que essas tias da minha amiga também tiveram o desprazer de viver. Espero que vocês tenham gostado do relato da minha amiga. Ele não é muito longo, mas eu achei bem interessante para dividir com vocês. E que vocês possam também contar a sua história, seu relato. Mandem para mim. Eu vou ter o maior prazer de dividir a história de vocês, seja ela qual for, com todos aqui do meu canal. Um grande beijo para todos vocês e até amanhã.